Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Mais Que Um Conto. Eu sou Dani Leal e é um prazer ter você aqui comigo. Este é um espaço onde exploraremos histórias fascinantes, repletas de significados, reflexões e, claro, um toque especial de imaginação. Prepare-se para se encantar com contos que vão além das palavras, trazendo lições e questionamentos que nos fazem ver o mundo de outra forma. A história de hoje nos traz reflexões profundas sobre impulsividade, confiança e arrependimento. Preparados? Sem mais delongas, vamos já para a história. O Rei e o Falcão, adaptação de James Baldwin. Gengis Khan foi um grande rei e guerreiro. Conduziu seu exército à China e à Pérsia e conquistou muitas terras. Em todos os países, falava-se de seus feitos ousados e dizia-se que desde Alexandre, o Grande, não houvera rei igual. Uma certa manhã, longe das guerras, saiu cedo de casa a fim de passar o dia caçando na floresta. Muitos amigos foram com ele. Todos, carregando seus arcos e flechas, seguiam felizes em suas montarias. Acompanhavam-nos os serviçais, conduzindo os cães pela retaguarda. A partida mostrava-se muito bem disposta. Seus gritos e risadas retumbavam na floresta. Esperavam bater muitos animais que trariam para casa ao final do dia. O rei levava ao punho seu falcão predileto, pois naquela época essa ave era treinada para a caça. A uma ordem do dono, o pássaro alçava voo e do alto vasculhava a floresta. Ao avistar um cervo ou uma lebre, mergulhava velozmente sobre a presa, qual uma flecha. O dia inteiro passaram Gengis Khan e seus caçadores a cavalgar pela floresta. Não encontraram, porém, tanta caça quanto esperavam. À tardezinha, decidiram retornar. O rei estava habituado a cavalgar pela floresta e conhecia todas as trilhas. Tendo o grupo escolhido o caminho mais curto para casa, ele tomou uma estrada mais longa, que passava por um vale entre duas montanhas. O dia fora quente e o rei tinha sede. Seu falcão amestrado alçara voo, deixando-o só. O pássaro saberia encontrar o caminho de casa. O rei prosseguiu lentamente. Conhecia uma fonte de águas límpidas em alguma paragem perto da trilha. Se ao menos pudesse encontrá-la naquele momento... Mas os dias quentes do verão haviam secado todos os córregos da montanha. Mas eis que, para sua alegria, avistou um pouco de água escorrendo pela beira de uma pedra. Haveria de encontrar a fonte logo acima. Na estação chuvosa, as águas corriam ligeiras naquele ponto, mas agora gotejavam lentamente. O rei apeou da montaria, tirou do ebornal um cálice de prata, começou a parar as gotas que caíam lentamente da pedra. A água demorava para encher o cálice, e o rei tinha tanta sede que mal podia esperar. Finalmente estava quase cheio. Levou-o aos lábios e estava prestes a sorver o primeiro gole. De repente, um zunido cruzou os ares e o cálice foi derrubado de suas mãos. A água derramou-se toda. O rei procurou ver quem fizera aquilo. Fora seu falcão amestrado. O pássaro voou de um lado para o outro algumas vezes e acabou pousando nas pedras, perto da fonte. O rei pegou o cálice e tornou a recolher as gotas de água. Desta vez não esperou tanto tempo. Quando estava pela metade, levou-o à boca. Mas antes que o cálice lhe tocasse os lábios, o falcão deu outro mergulho, derrubando o objeto. Desta vez, o rei começou a ficar zangado. Empreendeu mais uma tentativa e pela terceira vez o falcão o impediu de beber. O rei ficou bastante irritado e gritou: "Como te atreves a fazer isso? Se eu pusesse minhas mãos em ti, torcer-te-ia o pescoço." Mais uma vez, o rei encheu o cálice. Porém,
antes de levá-lo à boca, sacudiu da espada. Agora, seu falcão, é a última vez, disse ele. Mal proferira as palavras, o falcão mergulhou e derrubou-lhe das mãos o cálice. Mas o rei já esperava por isso. Deu um golpe e acertou o pássaro em pleno vôo. E logo, o pobre falcão jazia aos pés do dono, gravemente ferido, vindo a morrer. É o que mereces por teus caprichos, disse Gengis Khan. Entretanto, ao procurar o cálice, encontrou-o caído entre duas pedras, onde não conseguia alcançar. Mesmo assim vou beber desta fonte, disse consigo mesmo. E pôs-se a galgar a parede íngreme da rocha para chegar até o lugar de onde a água escorria. A tarefa era árdua, e quanto mais subia, mais sede sentia. Por fim, atingiu o local, e havia de fato uma nascente. Mas o que era aquilo dentro da poça, ocupando-lhe quase todo o espaço? Uma enorme serpente morta e das mais venenosas. O rei parou, esqueceu-se da sede, pensou apenas no pobre pássaro morto ali no chão. O falcão salvou minha vida, gritou. E o que fiz em troca? Era meu melhor amigo. Eu o matei. Desceu a escarpa, tomou cuidadosamente o pássaro nas mãos e o colocou no embornal. Subiu na montaria e partiu ligeiro, dizendo consigo: aprendi hoje uma triste lição, que é nunca fazer coisa alguma com raiva. O que podemos aprender com esse conto? Primeira lição. O autor William John Bennett, no seu livro O Livro das Virtudes para a Criança, ele faz o seguinte comentário em relação a essa história, O Rei e o Falcão. Devemos controlar nosso temperamento. Quando você estiver irritado por algum motivo, conte até 10, antes de agir precipitadamente. Quando você estiver muito irritado, conte até 100. É interessante, né, isso? É porque justamente deixar passar aquele momento, aquela força do estresse, é fundamental para que a gente possa estar no controle das nossas emoções. Segunda lição. Procure confiar em quem quer o seu bem. Bom, o falcão era um companheiro fiel e estava tentando proteger o rei. Porém, por não entender suas intenções, o rei viu seu amigo como um inimigo e cometeu um erro irreparável. Provavelmente já deve ter acontecido isso com você. De uma situação em que você está com um elevado grau de estresse e acontece de você começar a ficar na defensiva. Nessas situações, a gente começa a ver as pessoas como nossos inimigos. E daí a gente começa a ficar mais agressivo, a gente começa a falar aquilo que não deve. Então, por isso é que na vida nem sempre percebemos que algumas críticas ou atitudes dos que nos cercam são, na verdade, tentativas de nos proteger de erros ou perigos. Nós muitas vezes ficamos cegos para isso. Então, é importante aprender a escutar e confiar. Trabalhar a confiança é fundamental. Terceira lição. Arrependimento não desfaz consequências. Após matar o falcão, o rei percebeu seu erro, mas já era tarde demais. Essa lição nos lembra que algumas atitudes não podem ser revertidas. Por isso, devemos sempre agir com prudência, com muito cuidado e responsabilidade, pois palavras e ações impensadas podem causar danos irreparáveis. Pois, de um lado, podemos ter um coração partido e de outro, coração pesado de arrependimento por ter partido esse coração. Esse conto nos ensina a pensar antes de agir, a valorizar e a confiar nas verdadeiras relações e a refletir sobre as consequências de nossas escolhas e atitudes. Se você gostou desse conto e das reflexões que ele trouxe,
deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos contos e compartilhar com quem você acha que vai adorar viajar para essas histórias. Vamos juntos construir um espaço onde os contos se inspiram e transformam. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!